Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Pode Fofocar. É um podcast que a gente fala sobre acontecimentos históricos aqui. Ele acontece em toda segunda às 19 horas nesse portal. E vocês... Aqui hoje a gente tá com a Leora e com a Helena. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. E vocês estão bem? Estamos. Sim. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre os jogos em Olímpia, porque vocês duas estiveram no jogo, né? Sim. Clandestinamente. Isso, ilegalmente, porque elas não podiam... Na época que elas viram, a edição que elas viram, ainda não era possível as mulheres nem jogar e nem assistir o jogo. Uma curiosidade aqui era porque os jogadores, homens, né, jogavam pelados. Então, era proibido por isso, né, gente? Exatamente. Você estudou bastante. Então, quando a gente, todos os entrevistados que a gente traz aqui, a gente estuda bastante antes. Então, gente, para começar nossa entrevista, eu queria perguntar como era a Grécia naquela época e se vocês acham que algo naquela época influenciou alguma característica, algum clima, alguma característica como... Qualquer característica do lugar, da Grécia ou do tempo, vocês acham que influenciou os jogos? Então, com base no nosso conhecimento, assim, a Grécia, ela era caracterizada bastante por jogos, teatros e também, principalmente, pela religião politeísta. E isso foi, eu acho que o que mais influenciou, assim, nos jogos. Então foi a religião, basicamente. Isso. Então, eu queria perguntar pra vocês também como que começou os jogos? Qual foi a origem dos jogos? A origem dos jogos foi na Grécia, em Olímpia, em 766 a.C., com o objetivo de cultuar os deuses. E era medida pela capacidade dos atletas. Entendi. Então, você quer completar alguma coisa? Desculpa, Pergunta pra ele. Você quer completar o que a Leora falou? Não, é basicamente isso mesmo. Então, basicamente é a religião que moldou os jogos, né? Depois que os jogos começaram, eu queria saber qual que foi a importância dos jogos para a Grécia. Para os gregos era muito importante esses jogos porque lá era bem caracterizado por religião, política e esportes. E também era como que fala? Era uma homenagem aos deuses, principalmente a Zeus, né? Todo-Poderoso, não sei o quê. E também porque trazia bastante harmonia para cidades e estados. Ah, entendi. Então, basicamente, não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a gente tem as Olimpíadas também. E é praticamente a mesma coisa, só que hoje em dia, como se tornou algo muito mais mundial, e no mundo a gente tem muitas religiões, e eu não sei como é aí na época de vocês, mas na nossa a gente tem várias religiões e nenhuma se sobressai à outra. Então, se tornou muito mais algo sobre harmonia e paz entre as nações do que sobre religião. E já dei uma linkada com a última pergunta, que foi, eu quero saber qual foi o legado que os Jogos em Olímpia deixaram pro mundo. Acho que foi... Meu Deus. As próprias Olimpíadas, né? As próprias Olimpíadas? Sim, porque basicamente elas reuniam as cidades-estados tanto para assistir quanto para até mesmo participar, jogar. E então É algo divertido. é o próprio legado. Ah, entendi. Vocês tinham conhecimento que hoje em dia a gente tem Olimpíadas? Não fazíamos ideia. Mas é muito interessante isso.
Que bom que vocês estudaram na casa de vocês também, antes de vir pra nossa entrevista. Eu gostei muito da nossa conversa, eu gostei muito do nosso... Eu acho que as pessoas que vão assistir o nosso podcast vão ter bastante informações sobre a época de vocês, né? Com certeza. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Não. Muito obrigado. Pode voltar pra nossa época? Claro, agora vocês podem voltar pra época de vocês. A gente deu uma sequestradinha nelas rapidinho, só pra gente conseguir entrevistar elas. Mas é tudo pelo entretenimento, né, galera? Acho que hoje em dia sim. Pois é. Na época de vocês também, né? Então, a gente chegou ao fim do nosso podcast, infelizmente. Então, eu já vou dando tchau pra vocês. E lembrem que segunda que vem a gente vai ter mais um convidado aqui pra falar de mais outra época. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Deem tchau pros telespectadores. Tá com o microfone. Tchau, gente.